Pessoal, no vídeo de hoje eu quero abordar com vocês os sujeitos da relação de emprego. Quando nós estudamos contratos, lá no direito civil, nós estudamos diversos sujeitos que podem celebrar aquele determinado contrato. A nossa relação de emprego também é formalizada através de um contrato este que nós estudaremos na nossa próxima aula. O que eu quero estudar com vocês hoje é quais são os sujeitos que participam deste contrato da relação de emprego. E nós vamos ver que nós temos basicamente dois sujeitos, o empregado e o empregador. O empregado, aquele que presta o serviço, o empregador, aquele que recebe o serviço e, em decorrência disso, paga o salário. Tá? E onde que nós encontramos o conceito do que vem a ser um empregado? Em um dispositivo que nós já estudamos. Pessoal, estou olhando aleatoriamente assim para que eu possa abrir eu estou na frente do computador para que eu possa abrir o site para fazer a leitura para vocês do artigo, tá? Se nós fizermos a leitura de um artigo que nós já estudamos na aula passada, nós vamos encontrar o conceito de empregado. Artigo 3º da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste. Então vejam que quando nós estudamos as características da relação de emprego ou quais são os requisitos para que um trabalho seja considerado emprego, consequentemente também nós já estudamos o conceito de empregado. Então nós já vimos que um empregado é uma pessoa física, que o empregado é uma pessoa física que tem que trabalhar com subordinação, com onerosidade, com pessoalidade, com não eventualidade. Então nós já vimos o que é o empregado. Nós vimos ainda o que diferencia o emprego de outras formas de trabalho, como por exemplo, qual é a principal distinção do emprego do trabalho autônomo? A ausência de subordinação que existe no trabalho autônomo. Qual é a diferença do emprego com o trabalhador eventual? A ausência de habitualidade que não está presente no trabalho eventual. Qual é a diferença do trabalhador avulso com o trabalhador empregado? Aí nós vimos uma peculiaridade, que nós vimos que muito embora o trabalho avulso não seja emprego, que muito embora o trabalho avulso seja também um trabalho lato sensu, nós vimos que há igualdade de direitos com o trabalhador empregado, ou seja, o trabalhador avulso possui os mesmos benefícios e os mesmos direitos que o trabalhador empregado em decorrência daquele dispositivo constitucional previsto lá no artigo 7º. Pois bem, o que nós ainda precisamos estudar sobre o empregado? Eu disse para vocês lá na nossa primeira aula que a CLT é a norma que disciplina as relações de emprego. É a norma que trata sobre tudo aquilo que deve disciplinar o trabalhador empregado. Mas nós vimos também que existem outras leis esparsas, muito embora a CLT tenha sido criada com a ideia de centralizar todas as leis trabalhistas relacionadas ao emprego num só texto, nós ainda possuímos outras leis esparsas que também tratam de direito do trabalho, especificamente da relação de emprego. Nós temos duas leis que tratam de empregados distintos, empregados específicos, que é a lei do empregado doméstico e a lei do trabalhador rural. O que diz a lei do empregado doméstico? A lei do emprego doméstico, só para poder citar para vocês, para que vocês possam fazer a anotação, é a lei complementar número 150 de 2015, tá bom? Nós tínhamos uma lei anterior, mas em 2015 nós tivemos uma importante alteração, uma importante modificação com relação aos direitos dos empregados domésticos, alguns direitos que ainda não eram contemplados aos domésticos e que em 2015 passaram a fazer parte aí também dentre aqueles direitos assegurados pela Constituição, tá? Então a Lei Complementar 150 de 2015 trata da lei do empregado doméstico. E o artigo 1º, ele conceitua o empregado doméstico. Ele diz o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas,
por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Então veja, o que é um empregado doméstico? A gente não pode esquecer da CLT, a gente não pode esquecer daqueles requisitos que nós já estudamos, da pessoa física, da pessoalidade, não habitualidade, subordinação, onerosidade, tudo bem? Aqui nós vamos somar os requisitos trazidos pela Lei 150 de 2015 e alguns deles, inclusive, já existentes na CLT, né? Alguns que não estão previstos na CLT e outros já estão previstos. O que eu tenho de condicionante? Natureza contínua. E vejam que a lei repete um requisito que já está previsto na CLT. Né? Por exemplo, a CLT nos traz que é empregado aquele que trabalha com habitualidade, sem eventualidade. O que é isso? De natureza contínua. O empregado doméstico também precisa trabalhar de natureza contínua. O que é isso? É aquele que trabalha com ausência de eventualidade, aquele trabalhador que trabalha de forma em que não haja intermitência na sua prestação de trabalho. O que diferencia um pouquinho da CLT, a Lei 150 de 2015? Que ela traz um número de dias. A CLT, ela não diz que é empregado doméstico aquele que trabalha com continuidade, assim considerado período superior a 2 dias por semana. Inclusive eu disse para vocês que eu posso ter um emprego trabalhando 1 vez por semana, 4 horas por semana, desde que seja com habitualidade, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Aqui não. Aqui nós temos uma distinção, porque eu posso ter um trabalhador na minha residência que labore até 2 vezes por semana na minha residência como um trabalho doméstico, todas as semanas, e não ser considerado um emprego, e não ter os direitos garantidos aos trabalhadores empregados, como, por exemplo, o FGTS, o INSS, hora extra, adicional noturno. Professor, mas esse trabalhador que labora até 2 vezes por semana na sua residência não tem a característica do vínculo de emprego, porque a Lei 150 retira a continuidade, retira o critério da habitualidade. Esse trabalhador é o quê? É um trabalhador autônomo. Lembra das diaristas, né? A maioria de vocês, alguns devem ter diaristas em casa. Antes da Lei 150 de 2015, nós tínhamos também essa natureza contínua como condicionante, mas nós não tínhamos um número limite de dias para que fosse considerado a continuidade. E a jurisprudência trabalhista criou um critério para definir o que é diarista, trabalhador autônomo, e o que não seria diarista, trabalhador autônomo, o que seria um trabalhador empregado. E a jurisprudência naquela época, então, consideravam até 3 vezes por semana poderia se caracterizar o trabalho autônomo, o trabalho como uma diarista. Período superior a 3 vezes por semana caracterizaria automaticamente o vínculo de emprego. Com a Lei 150 de 2015, nós tivemos uma modificação. Não na lei, porque a lei não dizia nada, né? Começou a dizer a partir de então, né? Começou a mencionar, colocou um critério a partir de então, mas uma alteração na própria jurisprudência, porque a jurisprudência veio suprir uma lacuna da lei, né? E agora nós temos isso explícito na norma trabalhista relacionada ao empregado, dizendo que até 2 vezes por semana não se caracterizará o vínculo empregatício. Ou seja, ainda que a minha trabalhadora doméstica labore 2 vezes por semana todas as semanas, ela não vai caracterizar o vínculo doméstico, porque ela é uma diarista, é um trabalhador autônomo por força do dispositivo da Lei 150 de 2015. Tudo bem? Por que eu me corrigi e não disse empregada doméstica? Porque a empregada doméstica possui todos os direitos da CLT, dos direitos relacionados ao vínculo de emprego. E para que seja considerado empregado doméstico, eu preciso continuidade com um período superior a 2 vezes por semana. Tudo bem? Vencemos então
a primeira distinção que nós temos aí na Lei 150 de 2015. Mas eu tenho ainda uma segunda condicionante na Lei 150 de 2015 que eu não tenho na CLT, lá no artigo 3º, quando nós estudamos o emprego, que é a finalidade não lucrativa. Vou fazer a leitura de novo para vocês. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial destas. Professor, o senhor disse que nós precisamos manter os requisitos da CLT e somar aos requisitos do artigo 1º da Lei 150. Lá na CLT nós temos a onerosidade como um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego. Aqui no artigo 1º nós também temos novamente o trabalho oneroso como uma condicionante. E após cita que de finalidade não lucrativa, ou é oneroso ou é de finalidade não lucrativa. Como assim? Pessoal, o oneroso é aquele oneroso que nós já estudamos na relação de emprego nas aulas passadas. Todo trabalho prestado ao trabalho prestado será paga uma contraprestação pelo empregador em pecúnio, né, em dinheiro, para satisfação aí dessas atividades. O que significa finalidade não lucrativa? Significa que a atividade prestada pelo empregado doméstico não pode gerar lucro ao empregador. Veja bem, imagine vocês que eu tenho uma residência e nesta minha residência eu contrato uma empregada doméstica. Essa minha empregada passa, lava, cozinha, lava louça, lava roupa, limpa a casa, troca fralda, enfim, faz todas as atividades dentro da minha residência que estão previstas no contrato de trabalho doméstico. Em decorrência da pandemia, eu sofri uma drástica diminuição da minha remuneração do meu trabalho na rua. E eu resolvo fazer marmita para vender. Eu vou trabalhar de casa, contrato aí um mototáxi para fazer as entregas e a partir de agora eu vou fazer comida para vender. E eu faço a comida todos os dias e utilizo a minha empregada doméstica para lavar as panelas da comida que eu fiz para vender. Vejam que utilizar a mão de obra desta pessoa para lavar a panela da comida que eu fiz para vender tem finalidade lucrativa. Ou seja, a mão de obra desta pessoa, deste trabalho, está gerando lucro ao empregador. Descaracteriza o vínculo de emprego doméstico e caracteriza um vínculo, pode até ser de emprego mesmo, mas um vínculo de outra espécie de trabalhador. Emprego de serviços gerais, emprego de... enfim. Por que é importante essa distinção? Porque antes da Lei 150 de 2015, nós tínhamos essa previsão já de finalidade não lucrativa. E os direitos das empregadas domésticas eram muito inferiores aos direitos de um empregado comum, de um outro empregado. Então, quando as pessoas contratavam um empregado doméstico e utilizavam a mão de obra para gerar lucro, ela retirava diversos direitos do empregado comum por ter contratado como empregado doméstico. Hoje, os direitos dos empregados domésticos e dos empregados comuns estão quase iguais, quase num patamar de igualdade, quase não teríamos essa necessidade de distinção. Muito embora a lei ainda mencione esta condicionante para distinguir o trabalho do doméstico, tudo bem? Então imagine vocês um médico. O médico, ele possui um motorista particular e este motorista leva o médico em todas as residências dos seus clientes para poder fazer o atendimento a domicílio. O trabalho do motorista gera lucro ao médico? Gera, porque o trabalho do motorista é que está fazendo com que o médico também ganhe o seu dinheiro, receba pelo seu trabalho. Não é emprego doméstico. Agora imaginem vocês, este mesmo médico pega o seu carro, vai para o seu consultório e tem um motorista na sua casa para levar a filha para o balé, para levar a mulher para o shopping, para buscar as compras no supermercado, para levar... Enfim, não tem relação de finalidade lucrativa do trabalho prestado pelo médico pelo trabalho prestado pelo motorista. Logo, este trabalhar pode ser considerado um empregado doméstico. Certo, pessoal?
Vencemos então esta outra característica que é a finalidade não lucrativa. A última condicionante, distinta daquela que nós vimos na relação de emprego, da CLT, é que o trabalho doméstico ele deve ser prestado à pessoa ou família no âmbito residencial destas. Então vejam que eu tenho a pessoa ou família no âmbito da residência dessa pessoa, no âmbito da residência dessa família. Pessoa ou família é uma condicionante mais objetiva, né? Eu digo objetiva porque assim, ou você trabalha dirigido a uma pessoa ou uma família, ou não. Diferente dos condicionantes anteriores, que elas possuem uma carga mais subjetiva, finalidade não lucrativa. Eu preciso visualizar se a atividade prestada gerou lucro ou não, para poder caracterizar ou não a relação de emprego. Tá? Agora, a condicionante a pessoa ou família no âmbito residencial dessas é uma condicionante objetiva, uma condicionante que ou ela é a pessoa ou não é a pessoa. Quando eu digo a pessoa física. Tudo bem? Não existe relação de trabalho-emprego doméstico a uma pessoa jurídica. Então, a pessoa ou família significa que eu posso trabalhar na casa de uma pessoa solteira, na casa de uma mãe solteira com seu filho, na casa de uma mãe, um pai, 2 filhos, o cachorro, o periquito, na casa de 2 mães, 2 filhos, 3 cachorros, na casa de 2 pais sem nenhum filho e um cachorro, enfim, no âmbito, na pessoa ou família, de todas as formas de família, ainda que a pessoa seja uma pessoa sozinha, uma pessoa que more só. Tudo bem? No âmbito residencial destas, significa que eu preciso prestar o trabalho doméstico na casa onde a pessoa mora. Não pode ser na empresa da pessoa. Professor, mas eu tenho uma empregada doméstica e meio período ela trabalha na minha casa e meio período eu peço para ela fazer o mesmo trabalho que ela faz na minha casa, mas na minha lojinha pequena que eu tenho na frente da minha casa. Abrir uma porta, tá na frente, tá na loja. Meio período ela tá na minha casa, meio período ela tá na empresa. Meio período ela é empregado doméstico, meio período ela não é empregada doméstica. Meio período até pode ter uma relação de emprego, mas não de vínculo doméstico. Tudo bem? E quando eu digo no âmbito residencial dessa, nós temos as mais possíveis formas de residência. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser a casa de campo, pode ser a casa no sítio, pode ser a casa em Carlópolis, pode ser a casa na praia, desde que seja no âmbito residencial e não numa empresa e não num lugar em que vá gerar lucro à pessoa. Professor, mas antes o senhor disse que a pessoa que estava trabalhando na casa, se ela está gerando lucro, ela não vai ser considerada empregado doméstico. Isso, esse é o outro requisito. Finalidade não lucrativa. Lembra que se eu retiro uma característica, eu perco a essência daquele emprego. Então, se eu retirei a finalidade não lucrativa, ainda que seja a pessoa ou família no âmbito residencial destas, não é emprego doméstico. Tudo bem? Lembra? A trabalhadora que labora na minha casa, a pessoa ou família no âmbito residencial da minha casa, né, da minha residência, mas se está gerando lucro, ela está passando a roupa que eu pego para lavar e passar, para entregar lavada e passada e recebo por isso. Está gerando lucro na minha atividade, não vai ser considerado emprego doméstico. Tudo bem? Certo, pessoal? E aí nós temos as mais distintas espécies de trabalhadores domésticos. Às vezes a gente imagina que o emprego doméstico é aquele que lava, passa, cozinha e limpa. Não, não. Nós conseguimos preencher os requisitos, nós conseguimos preencher as condicionantes do trabalho doméstico, vai ser um trabalhador doméstico. Então, se eu tenho uma pessoa, lembrando dos requisitos que nós já temos lá da CLT, pessoa física, não eventual, com habitualidade, onerosidade, pessoalidade, a pessoa ou família no âmbito da residencial desta sem finalidade lucrativa, eu posso ter um piscineiro, eu posso ter um jardineiro, eu posso ter um mordomo, eu posso ter um recepcionista, eu posso ter um motorista, eu posso ter a cozinheira, a pessoa que limpa a casa, uma governanta, enfim, uma babá, as mais distintas formas de relação de trabalho doméstico. Tudo bem? Vencemos então o trabalhador doméstico. O segundo empregado distinto que eu quero trabalhar com vocês, quando eu digo distinto é porque está numa lei à parte, está numa lei distinta da CLT, é o trabalhador rural. Só uma observação que eu quero fazer com vocês ainda com relação ao empregado doméstico. Vamos voltar um pouquinho então? Que a lei ela proíbe o trabalho doméstico ao menor de 18 anos,
e que a duração normal do trabalhador doméstico, ela deve respeitar aquilo que está previsto na CLT, 8 horas diárias ou 44 semanais, 220 mensais. Há ainda a obrigatoriedade de vincular o empregado ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao FGTS. O empregado doméstico tem direito à hora extra. O empregado doméstico hoje ele está muito próximo, se não quase igual, né, ao empregado comum da própria CLT. Fim, empregado rural. O empregado rural, pessoal, ele também possui uma lei à parte, ele também possui uma lei específica dele, e é a Lei 5.888 de 73, Lei 5.888 de 1973, e esta lei ela foi regulamentada pelo Decreto 73.626 de 1974. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Constituição, lá no artigo 7º, ela equipara o trabalhador rural ao trabalhador urbano. O artigo 7º caput deixa isso bem claro. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Onde que eu encontro o conceito do empregado rural? Na lei mencionada acima, artigo 2º. Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Então vejam aqui que nós também temos um conceito muito próximo ao do empregado, do artigo 3º da CLT, mas eu também tenho condicionante diferente, como acontece no trabalhador doméstico, do trabalhador empregado doméstico. Então vejam, é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico. Então, eu posso ter um empregado rural no meu sítio, na minha fazenda, na minha chácara, ou ainda na zona urbana, desde que o empregado rural trabalhe num prédio rústico. E o que é prédio rústico? Não é prédio velho, não é prédio antigo. Prédio rústico são aqueles prédios onde são desenvolvidas atividades agroeconômicas. Hoje nós quase não vemos mais isto, mas antes nós tínhamos diversos armazéns em que nós continuavam, muito embora na cidade, continuavam sendo exercidas atividades tipicamente agroeconômicas. Então, caso esses prédios rústicos ainda existam, ainda que na zona urbana, nós vamos considerar o trabalho prestado por aqueles que laboram neste prédio rústico como um emprego rural. O artigo 3º ele fala do empregador, mas o empregador nós vamos mencionar daqui a pouco, a gente volta a abordar esse tópico. O que eu quero distinguir para vocês? O que eu quero trazer para vocês de diferença que nós temos na lei do empregado rural com relação ao empregado urbano? Primeiro, a jornada noturna de trabalho. A CLT, a própria Constituição já traz o trabalho diferenciado do diurno para o noturno. O que é trabalho noturno urbano? Na cidade, aquele prestado das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então, o trabalho prestado a partir das 10 horas da noite de um dia até às 5 horas da manhã do dia seguinte é trabalho noturno urbano. Tudo bem? Para o trabalho noturno urbano, eu preciso pagar um adicional de não menos que 20% sobre a hora normal. Então, se eu trabalho à noite, das 10 às 5, eu preciso receber o meu salário mais 20% sobre aquelas horas trabalhadas no período noturno. Tudo bem? A lei do empregado rural traz uma distinção do emprego rural para o emprego urbano em se tratando do trabalho noturno. O trabalho noturno do empregado rural, ele se diferencia se trabalho rural na lavoura ou trabalho rural na pecuária. Lavoura, plantando, colhendo, pecuária, cuidando do gado, dos animais. O trabalho noturno na lavoura é aquele que se inicia às 21 horas de um dia e se estende até às 5 horas do dia seguinte.
O trabalho noturno da lavoura é aquele que se inicia às 21 horas de um dia e se estende até às 5 horas do dia seguinte. Já na pecuária, nós temos o início às 20 horas de um dia até às 4 horas do dia seguinte. Então vejam que a primeira distinção do trabalho noturno do rural para o urbano é o horário dele. Urbano, das 22 horas de um dia às 5 do dia seguinte, independente de qual atividade prestada por esse empregado urbano. O empregado rural noturno da lavoura se inicia às 21 horas de um dia às 5 do dia seguinte. Da pecuária, das 20 horas de um dia às 4 do dia seguinte. Tudo bem? Segunda distinção do empregado rural com relação ao empregado urbano, ainda em se tratando do adicional noturno, é o valor do adicional. O empregado rural noturno, ele vai receber 25% a mais do que ele receberia caso ele trabalhe no período noturno, seja na lavoura, seja na pecuária. Então, se eu tenho um trabalhador noturno rural que labora na lavoura das 10 horas às 5, que seja, tá? Inicia às 9, mas se ele trabalhou das 10 às 5, esse período das 10 às 5, ele vai receber o valor da sua hora mais 25% sobre a hora normal. Tudo bem? Então, se ele ganha R$10 por hora durante o dia, ele vai ganhar R$10 por hora durante a noite, mais R$2,50 por hora trabalhada pelo período noturno, certo? Por que é diferente do emprego urbano? Porque o empregado urbano recebe 20% de adicional, enquanto o empregado rural recebe 25%. Primeira diferença com relação ao horário, segunda diferença com relação à porcentagem do adicional noturno, certo? Mas nós temos ainda mais uma diferença com relação ao trabalho noturno, que é o número de minutos para que se compute como hora noturna. Vamos lá. Eu vou tentar deixar isso bem claro para vocês no vídeo. Caso haja dúvidas, caso existam dúvidas, hajam dúvidas, vocês mandem mensagem no WhatsApp para que eu possa respondê-las por lá ou no próximo vídeo. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora que parece boba, mas é necessária para que a gente possa deixar bem claro na nossa cabeça a ideia do trabalho noturno rural. Quantos minutos nós temos para que se complete uma hora? Quantos minutos eu preciso que passe no relógio para que se complete uma hora? Das 13 horas às 14 horas, das 14 horas às 15 horas, quantos minutos precisam se passar para que nós tenhamos esse ciclo de uma hora? Resposta clara, 60 minutos. A cada 60 minutos nós temos uma hora, professor. Exatamente. A cada 60 minutos nós computamos uma hora. O trabalhador urbano que labora das 8 às 9 trabalhou uma hora. Que labora das 8 às 10 trabalhou 2 horas. Que labora das 8 às 12 trabalhou 4 horas. Certo? Certo. Agora, o trabalho noturno urbano, nós temos uma redução da hora. A hora noturna urbana, ela não é de 60 minutos. A cada 52 minutos e 30 segundos, nós temos o cômputo de uma hora noturna. Ou seja, se o trabalhador laborar das 10 horas da noite, 22 horas, às 22 horas e 52 minutos e 30 segundos, nós temos uma hora e não 52 minutos e 30 segundos para o trabalhador urbano. No trabalho urbano nós temos aquilo que a doutrina denomina de hora reduzida. A hora do trabalhador urbano não é uma hora relógio de 60 minutos, mas sim uma hora de 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, nós temos uma hora noturna. Tudo bem? Por que é diferente do trabalho rural? Porque o trabalhador rural não possui hora reduzida. A hora do trabalhador rural é de 60 minutos. Professor, mas o artigo 7º da CLT não diz que os trabalhadores urbanos e rurais são iguais, sem distinção? Sim. Claro que quando nós tratamos de igualdade, do princípio da isonomia, nós precisamos também relativizar, não é? Aplicar o princípio da isonomia não é tratar os iguais
de modo igual, é tratar os desiguais de modo desigual para que nós tenhamos efetivamente a aplicação do princípio da isonomia. E trabalhador rural e trabalhador urbano possuem distinções na forma de trabalho, nos horários, enfim, nós temos essas diferenciações. Todavia, vejam que o trabalho urbano, ele possui hora reduzida, ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos eu tenho 1 hora, e o trabalhador rural não, a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então no trabalho rural eu trabalho um pouco mais para dar 1 hora do que no trabalho urbano, noturno. Mas no trabalho urbano eu tenho 20% de adicional, no mínimo, enquanto no trabalho rural eu tenho no mínimo 25% de adicional. Então uma coisa acaba tentando equilibrar a outra. Pessoal, essa era a principal distinção do empregado rural para o empregado urbano. O local de trabalho e a hora noturna. Agora, nós vamos tratar sobre um próximo tópico que é sobre o empregador. O conceito de empregador, que é o segundo sujeito na nossa relação de emprego. Empregado, aquele que trabalha e recebe um salário. Empregador, aquele que recebe o trabalho e paga o salário. O conceito de empregador nós encontramos no artigo 2º da CLT, antes do conceito de empregado previsto no artigo 3º, que menciona o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Peço licença para vocês para fazer a leitura de um conceito doutrinário de empregador, um conceito de Orlando Gomes. Empregador é a pessoa natural ou jurídica que utiliza, dirige e assalaria os serviços de outrem em virtude de contrato de trabalho. Então vejam que a primeira coisa que eu tenho aqui para distinguir o empregado do empregador é que eu posso ter empregador pessoa física e ou pessoa jurídica. Eu posso ter uma empresa ou uma pessoa natural empregadora. Quando nós fazemos a análise do parágrafo 1º do artigo 2º, nós temos aquilo que a doutrina chama de empregador por equiparação. Equipara-se ao empregador, para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras entidades sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então vejam, eu posso ter profissionais liberais. O que é um profissional liberal? É um autônomo com graduação. Eu posso ter um condomínio, eu posso ter uma associação, eu posso ter uma entidade religiosa, uma igreja, também considerada empregadora para fins do direito do trabalho, ou seja, que deverão respeitar as normas trabalhistas com relação àquelas pessoas que trabalhem a elas e que caracterizem o vínculo emprego. Se nós fizermos a análise do artigo 2º caput do parágrafo 1º, nós podemos conceituar o empregador de uma forma muito mais simples. Empregador é aquele que tem empregados. Né? Todo aquele que possuir alguém trabalhando para si com as características da relação de emprego será considerado um empregador. Seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, seja uma empresa, seja uma associação, seja um condomínio, seja um profissional liberal. Tudo bem? Empregador é aquele que admite empregados. Agora eu quero fazer uma leitura com vocês do parágrafo 2º da CLT, de acordo com a redação atual pós-2017, pós-reforma trabalhista. Quando a gente faz a leitura do parágrafo 2º antes e depois da reforma trabalhista, se a gente fizer uma leitura rápida, a gente vai falar, puxa, não mudou nada, mas mudou significativamente, principalmente quando inclui o parágrafo 3º também no artigo 2º. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Pessoal, o que é grupo de emprego? O que é grupo econômico? Grupo econômico é formado por uma ou mais empresas, cada uma com uma personalidade jurídica própria, mas nós podemos ter duas espécies de grupo econômico. O grupo econômico hierarquizado e o grupo econômico não hierarquizado. O grupo econômico hierarquizado, nós temos duas ou mais empresas, para que seja um grupo, duas ou mais empresas,
Cada uma com personalidade jurídica própria. O que é isso? Cada uma é uma pessoa jurídica própria, possui sua autonomia, trabalha da forma como prevê o seu próprio estatuto, cada uma delas com uma personalidade jurídica própria, mas elas integram o mesmo grupo econômico ao passo que uma comanda a outra. Grupo econômico hierarquizado. Uma comanda a outra. Então nós temos a empresa A, que dentro dessa empresa possui outras tantas empresas, e essa empresa é a que comanda todas as demais empresas. Já no grupo econômico não hierarquizado, nós temos várias empresas, uma ao lado da outra, também com personalidades jurídicas próprias, mas que possuem um certo vínculo entre si, seja em decorrência de alguns sócios em comuns, enfim. Mas uma empresa não comanda a outra. Isso é grupo econômico. Agora, para eu saber quando nós teremos a solidariedade, a gente precisa fazer novamente a leitura do parágrafo 2º e principalmente a leitura do parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o quê? Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Isso é uma condicionante, é um requisito que não tinha antes. Antes da reforma trabalhista, se eu trabalho, por exemplo, para uma determinada empresa e essa empresa faz parte de um grupo econômico hierarquizado ou não hierarquizado, se eu perder o meu emprego e quiser entrar com uma reclamação trabalhista, eu posso entrar contra essa empresa que eu trabalhava ou contra qualquer empresa que fizesse parte desse grupo econômico ou contra todas conjuntamente. Agora não. Agora, ainda que a empresa faça parte de um grupo econômico, só será solidariamente responsável a outra empresa ou serão solidariamente responsáveis as demais empresas, caso nós encontremos existência de interesse integrado dessas empresas, de atuação conjunta das empresas nele integrantes e uma efetiva comunhão de interesses. Somente ter sócios comuns já não caracteriza mais essa ideia de grupo econômico para fins trabalhistas. Tudo bem? Então, há a possibilidade de solidariedade com relação ao grupo econômico? Há. Desde que as condicionantes do parágrafo 3º estejam presentes, aí nós podemos ter solidariedade. Lembrando que solidariedade significa dizer que eu posso ingressar contra a empresa que me contratou ou contra a empresa que me contratou e as demais empresas que façam parte desse grupo econômico com os requisitos do parágrafo 3º. Imaginem vocês que eu trabalho para uma empresa e a minha empresa está falida, mas existem outras empresas do grupo econômico com os requisitos do parágrafo 3º que ainda possuem capital, que ainda possuem dinheiro. Então eu posso ingressar contra a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, e também contra as outras empresas. Ou simplesmente direcionar minha reclamação trabalhista somente para as outras empresas que eu sei que possuem dinheiro para que efetue a satisfação dos meus direitos. Tudo bem? Mas vejam que a reforma trabalhista colocou condicionantes que não existiam antes. Antes bastava a existência aí do grupo econômico não hierarquizado ou hierarquizado. Nós poderíamos ingressar solidariamente com relação à empresa empregadora ou ao grupo econômico e às demais empresas. Hoje não. Hoje nós temos as condicionantes do parágrafo 3º que precisam ser analisadas. Preciso analisar esses requisitos para que eu possa efetivamente garantir a solidariedade na minha reclamação trabalhista. Uma segunda observação que eu quero trazer para vocês com relação ao empregador é sobre a sucessão trabalhista. Lembra que nós estudamos, quando nós vimos os princípios peculiares do direito do trabalho, nós vimos o princípio da continuidade, princípio esse, inclusive, que está presente como uma das condições para a caracterização da relação de emprego, que é a habitualidade, e nós temos também a existência desse princípio na sucessão trabalhista. O que eu entendo por sucessão trabalhista? É a continuidade da relação de emprego, ainda que haja alteração no empregador. Para que a gente estude a sucessão trabalhista, eu quero que vocês façam uma leitura do artigo 10 da CLT e do artigo 448 da CLT. O que diz o artigo 10?
Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Vejam, o artigo 10 menciona que as alterações na estrutura jurídica da empresa não mudam em nada a relação de emprego com aquela empresa. O 448 menciona isso novamente e diz mais: caso haja alteração na propriedade da empresa, também não há alteração no vínculo de emprego. Então imaginem vocês que eu tenho uma empresa e essa minha empresa possui um estatuto, essa minha empresa possui diversos sócios e eu tenho 1000 funcionários. As alterações na estrutura jurídica da empresa, em quem é sócio, qual o valor nominal de cada ação, qual o valor do capital social, se aumentou, se diminuiu, isso não muda em nada o vínculo que existe entre a empresa e os empregados. E o 448 diz que caso a empresa seja vendida, a propriedade da empresa seja transferida, isso também não altera em nada o contrato entre os empregados. Vejam, eu tenho uma empresa, eu tenho 1000 funcionários e eu vendo a minha empresa. A pessoa que adquiriu a empresa permanece com os 1000 funcionários. A Fanorp foi vendida em 2000 e... Eu não me recordo agora a primeira vez quando a Fanorp foi vendida mesmo. Todos os professores que ali estavam permaneceram com os seus vínculos de emprego, ainda que a propriedade da Fanorp tenha sido alterada. Assim é em qualquer empresa. Ainda que haja alteração na estrutura jurídica, ainda que haja alteração na propriedade da empresa, o vínculo empregatício permanece. Professor, mas e se a pessoa que está vendendo a empresa quiser mandar todo mundo embora e depois a empresa que está comprando, ela pode contratar todo mundo? Pode. Às vezes a pessoa que está finalizando as suas atividades, está vendendo, ela quer o quê? Deixar tudo certo, não quer correr risco depois de alguma reclamação trabalhista e sofrer isso em decorrência de algo que teve uma continuidade com uma empresa, com um proprietário posterior. Então ela faz o quê? Vou vender a minha empresa, antes de eu vender, eu encerro o contrato de emprego com todos os meus empregados, pago o acerto de todos os meus empregados. Vendo a minha propriedade, vendo a minha empresa e o novo proprietário da empresa contrata novamente essas pessoas aí com um novo contrato de trabalho, iniciando o contrato a partir de então. Não tem problema. O que eu quero dizer para vocês é que o artigo 10 de 448, ele garante ao empregado que caso isso não ocorra, que ele permanece com o vínculo de emprego, que ele tenha continuidade na relação de emprego. Tudo bem? Pessoal, era basicamente isso que eu queria passar para vocês com relação à sucessão trabalhista. Agora, o mais importante com relação ao estudo do direito do empregador é sobre os poderes que o empregador possui. Nós vimos que a CLT ela vem equilibrar a relação de emprego, ela vem garantir um equilíbrio entre o empregado e o empregador, mas ela não traz só direitos ao empregado, ela traz deveres ao empregado e, consequentemente, ela traz direitos ao empregador. E esses direitos do empregador nós chamamos de poder de direção do empregador. Esse poder de direção do empregador, pessoal, é o direito que o empregador tem de dirigir a sua atividade econômica, de dirigir a sua empresa, é uma faculdade atribuída àquele que contrata de poder determinar o modo como a atividade será prestada, o modo como a atividade deverá ser exercida. Só que esse poder de direção do empregador, ele se subdivide em 3 poderes: poder de organização, poder de controle e poder disciplinar. O poder de organização é exatamente esse poder que o empregador tem de organizar a sua atividade econômica, de o empregador determinar qual será o ramo da minha atividade econômica, quantos empregados eu preciso para desempenhar essa minha atividade econômica, qual empregado eu quero contratar para essa minha atividade econômica, quantas horas cada empregado deve trabalhar para que eu possa atingir o meu objetivo. A minha atividade será uma atividade agrícola, será uma atividade industrial, será uma atividade comercial? É organizar efetivamente a minha empresa ou a minha atividade. Poder de controle. Poder de controle é a possibilidade que o empregador tem de fiscalizar as atividades prestadas
fiscalizar as atividades prestadas pelo empregado, pelos profissionais, pelos seus funcionários. Claro que nós precisamos pensar numa fiscalização respeitando a dignidade da pessoa humana. Eu posso colocar câmeras na minha empresa? Posso, a jurisprudência já permitiu, mas desde que eu não coloque câmeras, por exemplo, no vestiário, no banheiro. Eu posso fazer uma revista? Posso, desde que essa revista não seja uma revista íntima ou uma revista que cause uma revista íntima, por exemplo, abordada por alguém do sexo oposto, ou uma revista em objetos pessoais, mas que possa causar, ferir a dignidade daquele empregado. Então a gente precisa, a lei não é clara no qual é as hipóteses de fiscalização, quais são as hipóteses de controle dessa atividade, mas a jurisprudência diz que nós não podemos ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo bem? Lembrando que a revista íntima ela é vedada, tudo bem? Pela própria CLT. O terceiro poder que eu quero abordar com vocês, dentro do poder de direção, é o poder disciplinar. Talvez o mais importante dentre aqueles de organizar e de fiscalizar, porque caso haja um descumprimento do contrato de trabalho pelo empregado, é através do poder disciplinar que eu consigo efetivar o meu direito imediatamente. Quando o empregado possui os seus direitos tolhidos, quando o empregado tem algum dos seus direitos ferido, ele precisa buscar o judiciário para poder satisfazer o seu direito. O empregador não. O empregador, quando algum dos direitos garantidos pela CLT é ferido, quando alguma das normas que foram pactuadas no contrato de trabalho, elas são desrespeitadas, o empregador ele possui, através do poder disciplinar, a possibilidade de efetivar os seus direitos imediatamente. O poder disciplinar é o direito que o empregador tem de punir o seu empregado em decorrência de inobservância das normas contratuais, das normas seletistas, das normas legais em geral ou da própria Constituição. Então, a punição aqui aplicada na esfera do direito, ela não pode se confundir com uma penalidade criminal do direito público. Não é isso que nós estamos falando. A punição que nós estamos falando aqui é uma punição garantida pela legislação trabalhista, tão somente para que haja a igualdade de direitos entre o empregado e o empregador. E quais são as penas que o empregador pode aplicar ao empregado? Quais são as punições que o empregador pode aplicar ao empregado? São 3, basicamente: a advertência, a suspensão e a demissão. A advertência, a suspensão e a demissão. Pessoal, vejam, a advertência a mais leve das penas e a demissão a mais grave das penas. A multa e a transferência punitiva, elas não são admitidas no direito brasileiro, no direito trabalhista brasileiro. Então não posso, o empregado desrespeitou uma norma do contrato de trabalho, eu vou aplicar uma multa de R$1.000 para ele. O empregado desrespeitou uma norma do direito do trabalho, do nosso contrato de trabalho, eu vou mudar ele de lugar para punir ele severamente, vou colocar ele num lugar que eu sei que é um lugar mais penoso, mais ruim, que ele não gostaria de estar trabalhando, simplesmente como forma de punição. Isso é vedado pelo direito do trabalho. Há somente uma forma de multa salarial como penalidade numa espécie bem específica de contrato, que é o contrato do atleta profissional. No contrato de trabalho do atleta profissional, que tem uma lei própria para ele, nós temos a possibilidade de multa como forma de punição. Em todas as formas de emprego distinta dessa, nós não podemos aplicar uma multa como uma forma de punição. Então, da mais leve para a mais grave, nós temos a advertência e a demissão. E uma pena intermediária, né, uma penalidade mais entre a mais leve até a mais grave, nós temos aí a suspensão do contrato de trabalho. Antes de eu abordar com vocês as espécies dela especificamente, eu preciso trazer algumas características dela para que elas possam ser aplicadas. A primeira é a imediatividade, ou seja, eu só posso aplicar uma penalidade imediatamente à falta cometida. Eu não posso deixar para aplicar a penalidade daqui 2, 3 meses àquele fato praticado. Se eu pratiquei o fato hoje, eu preciso ser punido tão logo o fato tenha sido praticado, sob pena de
caso não haja imediatividade, se tornar uma penalidade injusta e ser possível, inclusive, uma rescisão indireta do contrato de trabalho, uma justa causa do patrão e não mais do empregado. Então, a primeira característica que nós precisamos observar é a imediatividade, tudo bem? Então, logo o fato seja praticado, a penalidade deve ser aplicada. Mas a lei não diz qual é o prazo, se é um dia, se é 2 dias, se é uma semana. Aí a gente precisa analisar caso a caso para ver se é proporcional o prazo para a aplicação daquela penalidade, certo? A segunda característica que eu preciso mencionar para vocês é que não é preciso gradação de penalidades. Que é isso, professor? Eu não preciso aplicar advertência para depois aplicar suspensão, para depois aplicar demissão. Ah, professor, eu preciso primeiro dar 3 advertências para depois dar uma suspensão e eu só posso demitir depois de 3 suspensões? Não, eu não preciso de gradação de penalidade. Eu preciso que haja proporcionalidade do fato praticado com a penalidade aplicada. Caso o fato praticado seja um fato leve, eu não posso punir com uma pena grave. Caso o fato praticado seja um fato grave, eu posso punir com uma pena grave, com uma penalidade grave, assim como eu posso punir com uma penalidade mais leve. Não é discricionariedade do empregador neste caso. Agora, se o fato praticado é leve, eu preciso aplicar uma penalidade leve, uma advertência. Se o fato praticado é grave, eu posso aplicar diretamente uma demissão, sem necessidade de aplicar uma advertência e depois uma suspensão. Tudo bem? Então, o que eu preciso é que haja proporcionalidade do fato com a penalidade aplicada. Tudo bem? Advertência. A advertência, pessoal, ela pode ser uma admoestação verbal sobre o fato praticado e como uma penalidade aplicada ou por escrito. A suspensão. Suspensão é a suspensão do contrato de trabalho. Lembra quando eu falei com vocês, acho que nas nossas primeiras aulas, que a gente estava na primeira aula por vídeo, que eu abordei com vocês aquela medida provisória criada pelo presidente da República, agora em decorrência da pandemia? Eu já mencionei com vocês o que diferencia a suspensão da interrupção do contrato de trabalho. Quando eu suspendo o empregado em virtude de uma falta praticada, significa que esse empregado vai ficar sem salário, sem cômputo do tempo de serviço. Até porque se o empregado não vai trabalhar e receber seu salário, isso é férias, isso não é pena, não é? Você me xingou, você furtou aqui dentro da empresa, você bateu num outro empregado, e você vai ficar 1 mês em casa recebendo o salário. Puxa, vou bater todo dia, não é? Não, a suspensão do contrato de trabalho suspende o pagamento do salário. O empregado vai ficar sem receber por aquele período em que ele não está trabalhando. Tudo bem? Isso também não é computado como tempo de serviço. Qual o prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho? 30 dias. Então, se eu pratiquei um fato grave que enseja aí a aplicação da suspensão, eu posso ficar até 30 dias sem trabalhar, sem receber o meu salário. E vejam que eu preciso lembrar daquela proporcionalidade. Eu não preciso ser advertido anteriormente para poder ter a suspensão agora. Não. Se o meu fato foi mais grave do que aquele que ensejaria uma advertência, eu posso ser punido diretamente pela suspensão. Agora, professor, mas e se o fato for leve? Advertência. Professor, e se ele praticou de novo? E o fato é leve? Advertência. Professor, mas ele continua praticando o fato, porque o fato é leve e ele só é advertido. Opa, então agora vamos suspender. Professor, ele continua praticando. Então agora vamos demitir. Vocês estão conseguindo compreender? O que eu não posso é pegar um fato leve e diretamente aplicar uma penalidade grave. Agora, se o fato é grave, não tem problema nenhum eu aplicar diretamente uma penalidade mais grave. Tudo bem? E aí, a última espécie da penalidade é a demissão. A demissão, pessoal, é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregado, em decorrência de um fato praticado, um fato grave praticado pelo empregado. A demissão sem justa causa, com justa causa, perdão, a demissão, que é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa, demissão, com esse nome, demissão, é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Sempre que eu falo demissão, é porque teve justa causa do empregado, tudo bem?
Justa causa do empregado é quando o empregado pratica um fato grave. E a lei, a CLT, especifica quais são esses fatos graves, tudo bem? Quando há alguém demitido, quando há uma rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregado, algumas verbas trabalhistas o empregado não faz jus. Agora, quais são essas verbas? Quais são as hipóteses de falta grave cometida? Isso é objeto de estudo das nossas próximas aulas, um pouco mais à frente, aí, quando nós formos estudar as espécies de extinção do contrato de trabalho, tá? Mais para o fim um pouco do nosso semestre. Hoje, a gente precisa lembrar que o empregador também possui direitos, principalmente o poder de direção do empregador, e que o empregador possui dentro do poder de direção o poder de organização, o poder de controle e o poder de fiscalização. E dentro da fiscalização, a possibilidade de advertir, a possibilidade de suspender e a possibilidade de demitir. Pessoal, muito obrigado e até o próximo. Um abraço.